Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Vamos ter uma aula hoje para iniciantes. Então, o iniciante ele deve estar focado em aberturas que sigam princípios básicos, como o controle do centro, o desenvolvimento de peças, a segurança do rei e, acima de tudo, evitar repetições de lances ou movimentar 2 ou 3 vezes a mesma peça, isto é, no princípio da abertura. Então, esses princípios básicos, quais são eles? Controle do centro, quais são as casas que devem ser controladas? E4, B4, E5 e D5. Toda luta de ambos os jogadores, tanto de brancas como o de pretas, é para controlar o centro do tabuleiro. Porque a peça, quando está no centro do tabuleiro, seja um peão, seja uma peça menor, uma peça maior, o controle é maior, a mobilidade é maior e a influência também é maior. Então esse é o primeiro princípio, o controle do centro. O segundo princípio é o desenvolvimento de peças. Rapidamente desenvolver os cavalos e os bispos de suas casas originais, o mais rápido possível. Cavalo, cavalo, bispo, bispo, né? Bispo, D3, e também o bispo, né? Pode ser em qualquer uma das casas. Desenvolver rápido. Por quê? Porque a partir daí você já parte para o terceiro princípio. Qual é o terceiro princípio? Fazer o roque. A segurança do rei é primordial na abertura. Espaço livre, então, entre o rei e a torre, então pode fazer o roque. Pode fazer o roque. Isso significa construir um castelo para o rei, fechar as portas, janelas, para que o inimigo o adversário não invada com facilidade. Percebe quando você vai dormir de noite, o que é que você faz? Lá para as 8 horas da noite, você fecha as portas, diga às 20 horas, né? Fecha as portas, fecha a janela e diz, olha, é a segurança minha, eu sou o rei, minha família tem que estar protegida, então fecha tudo. Mas digamos que você não dorme cedo quando fecha as janelas, passa ali 2 horas, 3 horas, vai dormir lá para as 21 horas mais ou menos, que é 11 horas da noite, entra no quarto para dormir, aí de repente toma um choquezinho, será que eu fechei tudo? Olha a preocupação com a segurança. Volta, vai conferir se tem janelas fechadas, portas fechadas, tá tudo ok, então eu posso dormir tranquilo, com segurança. Do mesmo jeito é no xadrez. Construir, fechar portas e janelas, construir um abrigo para o rei ficar seguro. Então esse é o terceiro princípio. O quarto princípio é evitar repetições. Isso significa não mover a peça 2 ou 3 vezes no início da abertura. Exemplo, fazer só um exemplo aqui rapidinho, vamos desmanchar aqui, e esse exemplo vai ajudar a todos nós, né? Inclusive a mim também. Então as brancas desenvolvem com E4, as pretas E5, cavalo F3, vamos dizer que jogou um cavalo F6, cavalo C3 defendendo, aí ele joga um cavalo C6, defendeu tudo, a abertura, vamos chamar a abertura de 4 cavalos. Quando joga C6, aí você volta ao lance, moveu a peça 2 vezes na abertura, isso é prejuízo. A peça só deve ser movida quando está ameaçada, ou então quando você vai ganhar material. Exemplo de ganhar material, nessa posição, antes do cavalo mover, se o adversário joga um G5, então você pode mover 2 vezes, já moveu uma, pode mover mais uma, vai lá e captura porque está ganhando material, aí sim. Ou então, se ela já está protegida e faz uma ameaça para capturar o cavalo, aí é obrigado a você mexer com a peça porque você está ameaçado, certo? Então vamos aí às 5 aberturas tops. 5 aberturas top para os iniciantes.
rapidinho aqui para nós constituirmos a abertura, ou então, melhor dizendo, formalizá-la no tabuleiro. Como é ou quais são as aberturas? Vamos começar com a primeira, abertura italiana ou gioco piano. Essa abertura é considerada por muitos a melhor abertura para iniciantes. Por quê? Porque a sua simplicidade e adesão segue, né? No caso aí, a simplicidade e adesão aos princípios básicos. Então, essa é a abertura. Quais são os princípios básicos? Falamos agora. Controle do centro, as casas E4, D4, desenvolvimento das peças, segurança do rei e evitar repetições ou mover com a mesma peça 2, 3 vezes na abertura. Ok? Então, quais são os lances que iniciam a abertura italiana, a gioco piano? Então, vamos ver, olha, E4, E5, cavalo F3, ameaçando o centro, cavalo C6, desenvolvendo, e bispo C4. Isso aqui é muito simples, é teórico. Todo iniciante deve entender essa posição. Está gravado aqui no arquivo da memória como eu caracterizo no tabuleiro uma posição que define a abertura italiana. Então é essa. Repetindo aqui, rapidinho. Abertura italiana. E4, E5, cavalo F3, tudo controle do centro também, tá? Ameaçando e controlando o centro. Cavalo C6 para defender e também controlar. E bispo C4, formalizou aqui a abertura italiana. Com um detalhe. Esse bispo em C4 já aponta para F7, que é o ponto mais fraco do tabuleiro. Ok? Então, esses são os lances iniciais. Os princípios. As brancas desenvolvem o seu bispo para C4, como já mencionamos, pressionando aqui F7 e controlando o centro. A ideia é preparar o roque. Já está preparado? Já. O roque já está preparado. Então, entra aí no outro segundo princípio, já tem o controle do centro, o desenvolvimento das peças e agora a segurança do rei. Rocar o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, está preparando um avanço do peão para D4 para fazer a ruptura. Certo? Então, tem mais alguma coisa? Sim. Vamos para a próxima abertura. O rei já está pronto a ser guardado, a ficar um lugarzinho seguro. O abrigo já foi construído nessa abertura. Foi tudo rapidinho. Quantos lances? Quantos lances foi na abertura italiana para construir o abrigo do rei? Um lance, lembrando que o lance só é concretizado quando as pretas jogam. Eu não posso fazer aqui um lance, 2 lances, de jeito e maneira. Tem que ser, ó. Um lance fechado. Segundo lance fechado. Terceiro lance, independente do lance das pretas, do terceiro lance, o abrigo do rei já está pronto. Já vai poder fazer um roque. Ok? Essa é a abertura italiana. A segunda abertura que o iniciante deve conhecer, que também é uma abertura top e muito top, é a abertura Ruy Lopes. O desenvolvimento dessa abertura é muito parecido com a abertura italiana. Inicia-se com as mesmas peças, ó. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. E agora? Se desenvolvermos o bispo para C4, essa aqui é a abertura italiana. Mas nós estamos trabalhando agora com a abertura Ruy Lopes. É com o bispo também que nós jogamos. A Ruy Lopes, ou a espanhola, né? Bispo B5. Quantos lances? A mesma quantidade. 1, 2, 3. Independente do lance do adversário, você pode fazer um roque.
Só não pode fazer, aí vem aquele princípio, não mover a peça duas vezes. Mas se nessa posição avançar um A6, nada de roque, porque a peça está ameaçada. Então você pode, nesse caso, abrir uma aspas e mover a sua peça pela segunda vez, porque está se defendendo, certo? Então essa é a abertura. Ruy Lopes, o princípio dessa abertura é colocar esse bispo em B5. Esse é um dos princípios, porque ele exerce uma pressão indireta sobre o cavalo que está em C6. Qualquer momento ele pode capturar o cavalo. Mas o objetivo não é capturar, é manter a pressão, aumentar a pressão no centro e desenvolver o lado do rei para que o roque aconteça mais rápido. Já desenvolveu? Desenvolveu as duas peças. Está livre, então o roque pode acontecer rapidamente. O que é o ensino dessa abertura é a importância de tensão e dos planos a longo prazo, que é a abertura que você tem que fazer seus planos. Às vezes nem se preocupa em jogar atacando, mas manter-se educadamente ali, esperar o adversário jogar, tal. Depois você, com o seu plano e sua estratégia estabelecida, vai em frente. A terceira abertura é a abertura dos 4 cavalos. Voltando aqui. Vimos a abertura italiana e seus princípios. Vimos a abertura Ruy Lopes. E agora vamos ver a abertura dos 4 cavalos. Essa abertura é uma abertura simétrica, sólida, ideal para focar no desenvolvimento igualitário das peças e também na segurança do rei, né? A segurança real. Então, como essa abertura se caracteriza no tabuleiro? Vamos para os lances iniciais da abertura. Sempre ou praticamente repetindo no início os lances da primeira e da segunda abertura. 4, lá vem E5, cavalo F3, cavalo C6, defendendo o centro, tudo tranquilo. Aí vem o cavalo C3, reforçando, aliás, defendendo e reforçando o ataque ao centro. E vem cavalo F6, ok? Aqui está caracterizada no tabuleiro, nesta posição, a abertura dos 4 cavalos. Os princípios, bom, ambos os jogadores desenvolvem seus cavalos para as casas centrais mais ativas. Cavalos centrais nas casas mais ativas. É uma abertura tranquila, que segue os princípios básicos de forma direta. Não tem rodeio, princípios básicos. Quais são os princípios básicos? Controle do centro, desenvolvimento rápido de peças e começar a preparar a segurança do rei. É uma abertura tranquila, como já dissemos, mas ela resulta em posições equilibradas, onde o entendimento dos fundamentos do meio-jogo é mais importante do que a memorização de lances. Não se preocupe em memorizar lances, é a abertura dos 4 cavalos, mas se preocupe em entender os fundamentos do meio-jogo. Tudo tranquilo, pode partir para o desenvolvimento de mais uma peça para acelerar o roque. Tem 2 bispos que estão presos ainda, e ao desenvolver esses bispos, ou em E2, ou em C4, ou em B5, e também o bispo lá das pretas, ou E7, ou C5, ou B4, ambos preparam o roque. É o desenvolvimento acelerado, esses são os princípios, desenvolvimento acelerado das peças, controle do centro e segurança do rei. Essa é a abertura dos 4 cavalos. Vamos para mais uma abertura. Eu disse que são 5 aberturas tops. Já tratamos da italiana, tratamos da Ruy Lopes, tratamos aí da
da abertura dos 4 cavalos e agora vamos para mais uma abertura. Essa abertura é chamada o gambito da dama recusado. Digo recusado porque também tem o gambito da dama aceito. Como é que funciona essa abertura? Primeiro, ela é uma excelente opção para quem prefere começar com D4. Geralmente, todas as aberturas anteriores começamos com E4, mas essa é com D4. É uma abertura posicional, focando no controle central e também na flexibilidade. E vem o adversário, responde aí com D5, chamando aqui a abertura simétrica. O que é abertura simétrica? É aquela que busca igualdade. O adversário faz um lance, você faz um lance semelhante. Essa é simétrica. A assimétrica modifica alguma coisa. Ao invés de jogar D5, respondendo ao D4, ele pode jogar um cavalo F6, pode jogar um G6, pode jogar um E6, aí chama-se abertura assimétrica. Mas quando joga D5, também está buscando controle do centro, buscando igualdade. Então as brancas respondem com C4, oferecendo o peão. Esse é o gambito da dama, que diz, olha, eu vou dar o peão de graça, se capturar não tem problema, depois eu recupero. Mas isso é quando ele é aceito. Quando é o gambito recusado, as pretas não aceitam capturar e jogam um E6 para manter o controle do centro. Se C captura D, E captura D. Então, esses são os lances principais da abertura do peão de dama, ou do gambito recusado, né? Vamos voltar e rever. Lances D4, D5, C4, E6. Caracterizou a abertura. O resto vai ser com a criatividade, o plano e a estratégia de cada jogador. Então, quais são os princípios dessa abertura? As brancas tentam trocar o peão de C, esperando uma troca, um peão de C das pretas para obter uma maioria central. E as pretas recusam a troca para manter uma posição sólida e desenvolver suas peças. Então é uma abertura mais lenta, é uma abertura mais estratégica, ensinando conceitos de estrutura de peões e manobras de peças pesadas. Certo? Vamos para a próxima? A próxima é a defesa siciliana. A defesa siciliana só tem 2 lances. 2 lances na defesa siciliana, porque o resto vai ser criatividade, estratégia, plano de jogo. Para os jogadores de pretas que querem lutar por uma vitória, olha só a expressão, querem lutar por uma vitória desde o início, a siciliana é uma das respostas mais populares e complexas contra E4. Então, quais são os lances iniciais? Brancas jogam E4 e as pretas respondem com C5. Também está controlando o centro, está sim. Quais são os princípios? As pretas desafiam imediatamente o controle central das brancas. É um desafio. E4, C5. Não pode jogar D4, ou senão será capturado. Então, esse controle central que as pretas desafiam é no flanco da dama. Flanco da dama. Não pode jogar, que será capturado. Isso leva a posições desequilibradas no flanco da dama. Posições desequilibradas e posições ricas. Ricas em possibilidades táticas e estratégicas. Embora seja mais complexa que E5. A abertura é mais complexa do que um E5. Essa é a
famosa siciliana. Desenvolve um melhor senso de contra-ataque e posições assimétricas. Posição simétrica seria E5, mas essa é assimétrica. Para o iniciante, focar uma variante simples pode ser eficaz. Estudar as variantes. Lembre-se uma coisa, o mais importante é entender as ideias e planos por trás dos lances e não apenas memorizar a sequência para aplicar os princípios básicos do xadrez em qualquer posição. O importante é entender, grave isso, entender as ideias e planos por trás dos lances. Cada lance que você faz, você tem que ter uma ideia e tem que ter um plano. Cada lance que o adversário faz, você analisa a possibilidade, a hipótese do plano do adversário, da estratégia do adversário, o que é que está por trás daquele lance. Então, essa defesa siciliana, né, na abertura aqui, a siciliana, ela luta mais pelo centro, controlar, e quem quer uma vitória, ou lutar por uma vitória com mais estratégia, está aí a abertura. Legal? Se você gostou, se inscreva no canal.